João, capítulo 2, verso 1 até o verso 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr ou servir primeiro o bom vinho, e até agora, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Este texto, embora muito utilizado em cerimônias de casamento, a nossa intenção não é falar de casamento, mas hashtag fica a dica para quem ainda não casou, não é? Nossa intenção aqui é falar sobre a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas e como esse episódio pode muito nos ensinar a respeito de Jesus nos nossos dias e a sua missão de nos chamar para andarmos no caminho, conhecermos a verdade e a vida que só Ele pode dar. O texto começa dizendo 3 dias depois. Depois do quê? Interessante o registro de João. Jesus estava no início do seu ministério, treinando a sua equipe, montando a sua equipe, ensinando a sua equipe, com o objetivo de mudar a história do mundo. E mudou. Tanto que o nosso calendário hoje é antes e depois de Cristo. Uma série de encontros igualmente diferentes, com pessoas e características de personalidades e comportamentos totalmente desiguais, tiveram um encontro com Jesus. Eu digo igualmente diferentes porque Jesus, em todo o tempo, foi o protagonista desses encontros, dos quais João fala 3 dias depois. O evangelho seria pregado por pessoas diferentes, de formas diferentes, de maneiras diferentes, segundo a peculiaridade de cada um, porém todos fazendo a mesma coisa, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Vejam o registro dos encontros. Jesus, no capítulo 1, João diz que ele encontra com João Batista para ser batizado. Depois, 2 discípulos de João Batista são apresentados a Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Provavelmente ali foi André e João. André, com certeza, João não é citado mais. Provavelmente o João, autor do livro. Na sequência, André leva a Simão Pedro para conhecer Jesus e diz: achamos o Messias. E Pedro tem um encontro com Jesus, sua vida e até seu nome foi transformado, porque chamava Simão, e Jesus passa a o chamar de Pedro. Depois, ainda nessa sequência de encontros, e se vocês olharem que parece que foi assim, no dia imediato, no dia seguinte, no dia depois, Jesus encontra então Felipe, que era da cidade de André e João. Obrigado, meu diácono. Amém. Deus abençoe. Encontra Felipe, que não suporta, não aguenta ficar com conhecer Jesus sozinho, e vai e encontra a Natanael.
Natanael é levado a Jesus por Filipe, a quem Jesus faz uma informação muito interessante. Eis aí, um verdadeiro judeu em quem não há, israelita em quem não há dolo, alguém profundamente importante, sério, íntegro na sua vida. Muito bem, então, após este encontro com Natanael, aí o texto começa. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Diante de todo o texto que lemos, eu gostaria de pontuar 3 situações importantes. E eu gostaria de colocar como tema, aprendendo com Jesus. A gente aprende com todo mundo, não é não? Com os pais, com o tio, a gente aprende até com a internet. Aliás, a gente aprende até com quem nem sabe ensinar. Mas a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Mas hoje eu gostaria de convidá-los a concentrar o seu coração, a sua vida nesta palavra, que embora foi num casamento, mas eu não vou falar de casamento. Vou falar da pessoa de Jesus e do aprendizado que eu e você precisamos ter todos os dias da nossa vida. Em primeiro lugar, nós aprendemos com Jesus que a presença de Jesus na vida do homem não o isenta de situações difíceis. Vejam que estavam numa festa, num casamento, e de repente chega a notícia: o vinho acabou. Na cultura do judeu, o vinho é muito comum e importante em qualquer celebração. O que dirá num casamento? Nos nossos dias seria como o bolo da noiva ou o bolo do casamento. Não pode faltar, senão parece que fica faltando alguma coisa. O problema é que naquele momento o vinho acabou. Não sabemos o motivo pelo qual o vinho acaba, mas o fato é que aquela situação poderia antecipar o encerramento daquela festa, daquela alegria, daquela celebração do casamento. O vinho acabou. Se o vinho acabou, então é hora de ir embora. Certamente foi uma situação difícil, constrangedora para aquele casal que se casava, para a família do casal. O vinho acabou. O que fazer? Queridos, eu queria lembrá-los que Jesus estava treinando os seus discípulos, ensinando-os a pregar o que eles estavam aprendendo, o Evangelho do Senhor Jesus. E assim também eu quero trazer para os irmãos que aprendemos com Jesus todos os dias acerca da sua palavra, o que precisamos fazer para ser fiel à sua ordenança sobre nossa vida. Por isso, nesse momento e nessa situação que parece descontrolada, Jesus se apresenta de forma muito interessante para aprendermos mais da sua palavra. Não há uma só promessa na Bíblia em que Deus nos garante que não teremos problemas na vida. Não há uma só promessa em que, quando nos entregamos para Jesus, a nossa vida não vai ter problema, não vou ter dificuldade, será uma tranquilidade viver porque agora sou crente. Não há uma só promessa a respeito disso, porque Deus trabalha para nos dar uma vida eterna e não uma boa vida aqui na terra. Quantas vezes eu e você não nos questionamos: Senhor, por que está acontecendo na vida do irmão? Ele é tão gente boa, ele é tão crente, ele é tão exemplo. Senhor, por que tamanha situação aconteceu na vida dele? Porque quantas vezes nós mesmos não questionamos a respeito da nossa própria vida? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou teu servo, eu aceitei o Senhor como Deus da minha vida, eu creio, eu testemunho a seu respeito. Por que eu estou passando por tudo isso? A gente questiona. Queridos irmãos, Deus, na sua soberania, tem os seus próprios propósitos para a nossa vida, a fim de que Ele seja glorificado e saibamos que Ele é Deus e que creiamos nele independente do momento ou situação
que estamos vivendo. A presença de Jesus naquele momento não determinou o problema, não determinou que não houvesse problema, mas vejam que a situação aconteceu. A presença de Jesus está na vida de todos os discípulos, mas nenhum deles teve vida fácil, nenhum deles teve vida tranquila. Todos foram perseguidos e alguns condenados à morte por causa do Evangelho. Então, se você está ouvindo por aí uma palavra que Deus vai te livrar do teu problema, de que Deus vai resolver a sua vida aqui, e financeiro, e social, e conjugal, seja lá o que for, Deus pode fazer estas coisas. Mas Ele pode permitir que tais coisas aconteçam na sua vida para o seu crescimento. Com isso eu posso afirmar que o Evangelho não nos traz uma boa e tranquila e sossegada vida, mas uma boa nova, que vai nos dar uma vida abundante com Jesus. Portanto, se você está vivendo um momento de crise, dificuldade, seja ela financeira, conjugal, profissional, seja lá o que for, isto não significa que Deus está te punindo por alguma coisa, ou mesmo a ausência de Deus da sua vida. Eu creio que Deus trabalha em todas as situações para que nós possamos crer e glorificar ao Senhor Jesus. Eu creio que Deus está trabalhando para nos tornar pessoas mais crentes, servos mais fiéis, que possam glorificar o nome de Jesus. Verso 11 do capítulo que lemos diz o seguinte: olha, com este milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eclesiastes 1:9, o sábio diz que o que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada de novo debaixo do sol. Ou seja, meu querido irmão, nós estamos sujeitos a tribulações, às dificuldades próprias dos homens. E o fato de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, isso não quer dizer isenção de problemas, de dificuldades, até porque tais dificuldades são resultados, na sua maioria das vezes, por nossa causa, pelas nossas decisões. Mas Jesus está presente. Portanto, a presença de Jesus não nos livra das tribulações, ou não nos isenta das tribulações e dificuldades que eu e você vivemos. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos com Jesus que devemos sempre recorrer ao Senhor Jesus as nossas questões, as nossas demandas, sejam elas quais forem. Verso 3 nos diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Parece um pouco contraditório, uma vez que eu digo que ser cristão não nos isenta de problema e dificuldade, e agora dizendo que nós devemos levar ao Senhor Jesus as nossas demandas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Devemos recorrer ao Senhor Jesus todas as nossas questões, sejam elas quais forem. Pode parecer contraditório, uma vez que a gente afirmou que a presença de Jesus não nos isenta desses problemas, mas aprendemos com essa passagem que, independente de qualquer situação, Jesus precisa estar ciente, a gente precisa levar as nossas demandas ao Senhor Jesus. Crer na soberania de Deus em nossas vidas, mesmo quando as situações são mais difíceis, que a gente entende que seja até maior do que nós mesmos. As situações acontecem, os ventos são contrários. O que vamos fazer? Não dá para desligar a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Muito pelo contrário, a ordem é que nós levemos ao Senhor Jesus as nossas causas. Olha o que Jesus ensina no Sermão do Monte, Mateus 6, 25 a 34. Ele nos ensina: olha, vocês estão preocupados com o dia de amanhã, por quê? Não anda ansioso, não. Basta cada dia o seu mal. Olhem aí os pássaros, olhem aí os lírios do campo. Olha, se Deus cuida destas coisas, quanto mais de vós,
que são amados por Ele, em que Ele mesmo se dispôs a morrer por mim e por você. Então, as nossas demandas precisam ser levadas a Ele. Pedro também escreve em capítulo 5, versos 6 e 7, é que, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Portanto, meus irmãos, vejam que no verso 3, Maria recorre a Jesus, não como seu filho, que poderia juntar ali um grupo de 5 discípulos e sair correndo atrás de vinho para resolver o problema da festa. Não! Maria recorre a Jesus como seu mestre, como seu Senhor, e diz, eles não têm mais vinho. Jesus parece dar uma resposta um tanto quanto rude, né? Que tenho eu contigo, mulher? A minha hora não é chegada. Na verdade, irmãos, a resposta de Jesus aponta para a missão de Jesus, que é muito maior do que o problema local. Maria entende a resposta de Jesus e confia na pessoa de Jesus, seu Senhor e seu mestre. E o que ela diz aos serventes? Fazei tudo o que ele vos disser. Isso é agir com confiança, mesmo quando a resposta não é a que queremos ou esperamos. Maria nos é esse exemplo nesta hora de alguém que confia a Jesus, não como seu filho, mas como seu Salvador. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Maria, com esta ordem aos serventes, confiou na pessoa de Jesus, mesmo quando a resposta não lhe atendeu no problema informado de forma imediata. Queridos amigos e irmãos, aprendemos aqui uma grande lição a respeito do relacionamento com o Senhor Jesus. Embora não estejamos livres dos problemas, das tribulações, das situações difíceis, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, devemos levar a Ele as nossas demandas, sejam sérias, sejam simples, crendo que até o não de Deus é Deus cuidando de nós. Maria não recebeu a imediata resposta que talvez esperasse, mas levou a Jesus e confiou na sua ação. Meus queridos, se temos alguma parte nesta caminhada com Jesus como cristãos, é confiar nele. É crer que ele age na nossa vida, é crer que ele tem a melhor resposta para nós, independente do que estamos vivendo e da resposta que possamos ter, a nossa parte é confiar na pessoa de Jesus e entregar a Ele os nossos problemas, as nossas fraquezas, crendo que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Pois é Ele quem cuida de nós, pois é Ele quem enxerga depois da curva, como o senhor Ademar costuma dizer, pois é Ele quem sabe o que é melhor para nós. O Senhor Jesus não está alheio aos nossos problemas, nem mesmo às nossas orações. Precisamos crer através de nossas vidas, com todas as circunstâncias que estivermos vivendo, que Ele é por nós. Romanos 8, 28 a 39, Paulo descreve ali algo sensacional, maravilhoso, onde no verso 28 ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o Senhor. Portanto, vamos fazer como Maria, que confiou em Jesus a sua vida, a sua demanda, como no texto nos mostra aqui, e agiu crendo na pessoa de Jesus, e disse aos servos, fazei tudo o que ele vos mandar. Leve para Jesus as suas demandas, as suas causas, e deixe ele agir, mesmo que o não dele não seja o que você espere, mas confie no Senhor Jesus. Por fim, em terceiro lugar, aprendemos com Jesus que devemos ser como as talhas sob as ordens de Jesus. Versos 6 e 10 diz o seguinte, versos 6 ao verso 10. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas.
Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Certamente um grande milagre aconteceu naquela festa. Festa de casamento na cidade de Caná da Galileia, registrado aqui como o primeiro milagre de Jesus. Jesus transforma água em vinho. E se Jesus não tivesse feito isso, certamente a festa, o encerramento dela, teria sido antecipado e não poderia continuar. É importante a gente registrar que muitos ou todos daquela festa experimentaram daquele vinho, mas poucos foram testemunha de quem transformou aquela água em vinho. Talhas são grandes jarros que eram usados nas rotinas cerimoniais dos judeus, lavar as mãos, lavar os pés e etc. O texto nos diz que haviam 6 talhas de pedra, cuja capacidade de cada uma era 2 ou 3 metretas, ou seja, 40 a 60 litros cada uma. Então nós estamos falando de mais de 350 litros de água transformada em vinho. O texto também nos informa que os serventes levaram a água transformada em vinho ao mestre-sala, que questionou o noivo sobre a inversão da qualidade no servido vinho. O melhor vinho se serve primeiro e não por último. Lembrando aos irmãos que Jesus estava ensinando e treinando os seus discípulos, cujo ensinamento nos chega até o dia de hoje. E o que aprendemos com este milagre? O que será? Será que este ensino de Jesus era realmente só para resolver um problema local do casal de noivos? Não pode ser somente isso. Até pelas respostas de Jesus a Maria. Porque ele diz: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. O verso 11 também nos aponta a missão de Jesus e o objetivo de Jesus neste milagre. Diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Queridos irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora. Este milagre não foi prioritariamente para socorrer um problema local existente. O vinho acabou. Eles não têm mais vinho. É verdade que a gente, quando estamos passando por situações difíceis, a gente só pensa na gente e no nosso problema. Senhor, em nome de Jesus, me abençoa para resolver a minha questão. O fato é que normalmente é assim mesmo. Este milagre não foi prioritariamente para socorrer um problema local. Este milagre aponta para quem era Jesus. Este milagre aponta para a missão de Jesus em nossas vidas. Este milagre diz a respeito ao que Jesus fez e faz nas nossas vidas. As talhas continuaram sendo talhas, mesmo com as águas transformadas em vinhos. As suas capacidades continuaram sendo as mesmas. A talha por dentro ou por fora tinha a mesma capacidade, a mesma forma, a mesma cor. Nada aconteceu na talha ou nas talhas que carregavam águas. O que foi transformado foi o que estava dentro das talhas. Água transformadas em vinho. Jesus transformou o que estava no interior das talhas, transformou água em vinho. E esta é a missão pela qual Jesus aponta aos seus discípulos e a nós hoje. Por que ele veio? Ele não veio para me fazer mais alto,
nem mais bonito, nem mais feio, nem mais rico, nem mais pobre. Jesus veio para mudar o meu interior. Jesus veio para salvar a minha alma que estava prometida ao inferno. Jesus veio para resgatar a minha alma do inferno, para me dar a vida eterna. É isso que Jesus veio, é para isso que ele aponta. Todo este milagre não aponta para um problema local, mas um problema global de todo homem sem Jesus. Todo homem sem Jesus está fadado à morte eterna. Mas quando encontramos com Jesus, o que ele faz conosco é transformar água em vinho. É transformar o nosso interior e algo de dentro para fora, que externiza nas minhas decisões, que externiza a minha fala, que externiza os meus gestos, que externiza o meu testemunho, que externiza em quem eu creio, porque eu creio. Esse Jesus que mudou a minha vida de água para o vinho. Esse Jesus nos molda, nos muda de dentro para fora. Um comerciante não vai virar um engenheiro porque aceitou Jesus. Não por isso. Assim como um engenheiro também não vai virar um comerciante só porque aceitou Jesus. Nós mudamos porque Jesus nos muda para o seu propósito. Jesus veio para te salvar, salvar a sua alma, nos tirar do inferno. E quer fazer isso de dentro para fora. Este foi o grande exemplo, o grande milagre que Jesus apontou para os discípulos que seria a sua missão. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais, manifestou a sua glória. Para qual objetivo? Para que os discípulos crerem nele. Os discípulos eram pescadores, continuaram sendo pescadores, ainda que passaram a pescar homens, né? E mostrar aos outros, precisamos ser como as talhas sob as ordens de Jesus. E mostrar o que Jesus fez por mim e pode fazer pelo outro também. Se você ainda não experimentou um encontro com Jesus, deixar ele mudar a sua vida de dentro para fora, onde você vai passar a viver aquilo que Jesus fez por dentro de você, para que você o glorifique e as pessoas creiam em Jesus pelo que ele fez e faz através da sua vida. E por fim, vemos que tudo acontece para a glória do Senhor Jesus, para que possamos crer nele como Senhor de nossas vidas. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais. Concluo dizendo, nossa vida cristã não nos isenta de turbulências, ventos contrários, aflições e etc. O próprio Senhor Jesus afirmou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Devemos constantemente levar ao Senhor Jesus as nossas questões e agir crendo que Ele é por nós. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como talhas sob as ordens de Jesus, vamos mostrar o que Jesus fez por nós, de dentro fora, para a glória do Senhor Jesus, para que o mundo possa crer nele, pelo que ele fez em mim, pelo que ele fez em você, e muitas pessoas possam crer em Jesus. Água, sem as propriedades do vinho, continua sendo água. Mas vinho sem água não existe. Não é nada. Jesus é fonte de água viva na minha vida e na sua vida. Que possamos aprender com essa palavra a sermos melhores crentes, melhores servos, que redunda em melhores amigos, melhores cônjuges, melhores filhos, melhores estudantes, melhores profissionais, e que as pessoas vejam Jesus em nós. Não pelo que ele não fez por fora, mas pela transformação que ele fez dentro de mim e dentro de você.